Olá, meus irmãos, hoje é dia 28 de setembro, nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas capítulo 9, versículo de 46 a 50. E o Evangelho nos diz: naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia que estavam pensando, pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Disse-lhe Jesus: não o proibais, porque quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, existe nesse momento do corpo apostólico uma competição, algo que os discípulos precisavam aprender a trabalhar dentro de cada um deles. Acredito que esse ensinamento do Evangelho deve ser para cada um de nós. Muitas vezes nós estamos diante das atividades que Deus nos confia e nós estamos sempre preocupados em quem vai ser o primeiro ou qual é aquele que aparece mais. Mas é importante dizer que toda função que é feita por Deus e todo homem que se coloca a serviço de Deus, ele não está preocupado em ser visto pelos homens, mas ele está preocupado em ser visto pelo próprio Deus. O importante é nesse momento nós pensarmos e meditarmos que muitas vezes nossas carências humanas, muitas coisas que nós trazemos dentro do nosso coração, trazem um reflexo negativo para a nossa vida pastoral. Quando nós compreendermos quem nós somos diante de Deus, qual é o nosso papel diante do Evangelho, qual é a nossa missão diante desse chamado que Deus nos faz, aí eu tenho certeza que nós entenderemos que nós não precisamos de elogios humanos para realizarmos os nossos trabalhos. Quantos trabalhos pastorais realizados, quantas atividades pastorais que são destruídas, porque dentro do coração do homem entra o orgulho e a vaidade, e aí Deus deixa de poder realizar uma grande obra. Quando o homem entender que a missão dele é humildemente exercer a função de levar o Evangelho a todas as pessoas, sem se preocupar com elogios humanos, então ele está vivendo uma experiência verdadeira de Deus. É uma alegria plena que esse homem está vivendo para levar o Evangelho a toda a criatura. Convido você hoje a meditar sobre isso. Qual é o meu papel? Agora, não se esquive diante de uma função. A igreja ela é feita de homens e mulheres humanos, que têm as suas fragilidades humanas, mas quantas pessoas que se acomodam porque não entendem talvez essas fragilidades e acabam sobrecarregando aqueles que já estão nas suas atividades. Nós todos somos chamados, apresentemos a Deus as nossas fraquezas, mas nunca nos esqueçamos que aquele que nos vê é o próprio Deus. Hoje, apresentando também esse Evangelho, eu não posso deixar de fazer uma citação que está lá no livro de Jó. Jó, esse personagem tão célebre, que tinha uma fé tão presente na vida, uma fé sólida, e eu acho que é importante nós guardarmos no coração. Jó, um homem que fez da vida dele a vontade de Deus, ele de uma certa forma foi usado para provar na sua fé, para provar a sua fé. E um dia, diante de todas as perdas de Jó, e esse é o ensinamento que toda pessoa que se coloca a serviço de Deus tem que ter. Um dia a mulher de Jó olha para ele e diz: renega o teu Deus. E olha o que Jó vai dizer à sua mulher no momento em que ele estava diante de todas as suas derrotas pessoais: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do seu agrado. Bendito seja o nome do Senhor. E é nesse momento que nós devemos sempre pensar que a maior riqueza de um homem não são os elogios humanos, não são os bens materiais, mas o maior maior riqueza de um homem é estar na presença de Deus. Que Deus não te
decepcione, Deus não decepciona, é claro, mas que você seja uma pessoa que nesse dia de hoje viva uma experiência real de Deus e que Deus toque profundamente o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.